Augusto Santos Silva, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, volta a ser o número 1 do PS pelo Círculo de Fora da Europa, depois de em 2019 ter assumido o cargo. É importante salientar que Augusto Santos Silva foi o primeiro Ministro dos Negócios Estrangeiros em funções que se candidatou a deputado por um Círculo da Imigração. Soutor, como é que analisa o seu trabalho ao longo destes 3 anos? Ao fim e ao cabo foram quase 3 anos. Essa avaliação tem que ser feita em 2 planos, porque, como bem disse, em 2019 eu fui o primeiro Ministro dos Negócios Estrangeiros em funções a candidatar-me a deputado pelo Círculo de Fora da Europa, e depois, com a minha eleição como deputado e com o facto de ter transitado para um novo governo, tornei-me o primeiro deputado eleito por um Círculo da Imigração a tornar-se Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, fui substituído no Parlamento pelo número 2 da lista, o deputado Paulo Porto Fernandes, oriundo do Brasil, que aliás me acompanha agora na lista de deputados mais uma vez. A avaliação que eu faço do trabalho parlamentar é muito positiva. Aliás, devo dizer o seguinte, não sei se vou surpreender, mas eu considero que todos os deputados eleitos pelos círculos da imigração, são 4, 2 do PSD e 2 do PS, fizeram um excelente trabalho. Aliás, por isso é que me espantou bastante que a decisão do PSD tivesse sido de não recandidatar os seus 2 deputados em exercício. Porquê? Porque nós conseguimos nestes 6 anos no Parlamento uma grande vitória, que foi estender aos portugueses residentes no estrangeiro o recenseamento automático. Antes disso, antes de 2018, os portugueses que tinham um cartão de cidadão com a morada em Portugal estavam automaticamente habilitados para votar. Mas os portugueses com o mesmo cartão de cidadão, mas residentes no estrangeiro, tinham de se registar especificamente se quisessem votar. Acabamos com essa desigualdade e neste momento, para estas eleições, há mais de 1,5 milhão de portugueses que residem no estrangeiro para votar. E o meu primeiro apelo é esse, independentemente do partido que escolham, há cerca de 20 partidos a concorrer, é muito importante que todos os portugueses residentes no estrangeiro votem. E aliás é muito fácil, porque todos aqueles que estão recenseados, os tais 1,5 milhão, vão receber em sua casa uma carta da Administração Eleitoral Portuguesa que contém dentro 2 envelopes, um para porem o voto e outro para porem esse envelope que tem o voto, mais uma cópia do cartão de cidadão, e para remeter, para devolverem, sem precisar de pagar selo, nem nada. Nem sequer é preciso preencher o envelope, já está preenchido. Portanto, é muito fácil votar por via postal e o meu apelo é que todos votem. Claro que se votarem no Partido Socialista, eu fico muito mais contente. Soutor, em 2019, e falou exatamente disso, do número de recenseados, um aumento considerável, mas nós tivemos em 2019, na altura, na votação, cerca de 50 mil portugueses residentes no estrangeiro, fora da Europa, neste caso, que votaram. Ou seja, na altura o número de recenseados era à volta de 570 mil, agora houve precisamente um aumento como referiu. Tivemos aqui uma participação em 2019 muito aquém do expectável, daquilo da comunidade, ao fim e ao cabo. Os votos nulos também atingiram uma percentagem altíssima, cerca de 35 mil, quando em 2015, ou seja, na anterior legislatura, foram declarados nulos pouco mais de 3 mil votos. É um dos objetivos, mudar agora o paradigma para 30 de janeiro. O que é possível fazer? Acha que a comunidade está descrente? Sim, não, eu acho, há 2 perguntas, se me permite, e vou responder a cada uma delas. Claro, a primeira pergunta é sobre a afluência, neste caso não é a afluência às urnas, visto que o voto é postal, mas exatamente. O voto. Ou indo aos consulados. Sim, este é um processo e as coisas não mudam da noite para o dia totalmente, mudam gradualmente. Repare que em 2019 foram menos de 10% dos que podiam votar, os que votaram. Portanto, a taxa de abstenção foi de 90%. Mesmo assim, o número de votantes em 2019 foi várias vezes superior ao número de votantes em 2015. Se a memória não me falha, foi ou 4 ou 5 vezes superior. Não tenho aqui os números à minha frente, mas não anda longe disto.
E eu espero que agora em 2021 torne a multiplicar, mais gente vote. E assim vai sendo ao longo dos anos, até desejavelmente chegarmos a taxas de abstenção nas comunidades que pelo menos sejam aproximadas às taxas de abstenção no continente e nas regiões autónomas. Isto quanto à primeira pergunta. Estou otimista. Aliás, o número que já se conhece, que é o número dos portugueses que requereram já o voto presencial, porque podem fazê-lo no consulado ou na embaixada, já é superior ao número de portugueses que fizeram o mesmo pedido há 2 anos atrás. Portanto, isto vai avançando gradualmente, mas vai avançando. Quanto aos votos nulos, os votos nulos em 2019 foram inacceitavelmente altos. Em parte porque algumas assembleias de voto tiveram uma interpretação estrita, mas a razão principal é que houve uma certa confusão. Era também a primeira vez que esse procedimento era usado, mas houve uma certa confusão entre muitas pessoas na questão de saber se a cópia do cartão de cidadão devia vir junta com o voto ou devia vir no envelope em que o voto é colocado. E muitas assembleias eleitorais consideraram que nos casos em que o voto, o boletim de voto, vinha no mesmo envelope que o cartão cidadão, esse voto tinha que ser considerado nulo. Porquê? Aquela interpretação estrita de que o voto é secreto. Portanto, por isso é que é tão importante que todos nós, os candidatos, independentemente do partido, façamos esta pedagogia, que é as pessoas votem e as pessoas votem corretamente. É muito simples. Num envelope põe-se o boletim de voto, põe-se a cruz em quem se quiser, digo eu, desejavelmente no PS, se me permite a brincadeira, e fecha-se esse envelope que tem o voto, e depois há outro envelope um bocadinho maior, onde se põe este primeiro, que tem o voto, mais a cópia do cartão cidadão, para que os votos sejam válidos. Muito bem, Soutor. Quais são os desafios para defender os imigrantes de fora da Europa, caso seja eleito no Parlamento? No que diz respeito ao Canadá, especificamente, são desafios muito interessantes, porque nós temos cerca de 500 mil de portugueses e luso-descendentes que vivem no Canadá. Há 80 mil deles que têm o cartão de cidadão português, mas depois, se nós juntarmos os descendentes de portugueses, chegamos rapidamente a cerca de 500 mil, que é uma comunidade muito bem integrada no Canadá. Prova disso, aliás, é o facto de hoje haver 12 portuguesas e luso-descendentes que ocupam funções públicas elevadas no Canadá. 2, aliás, são membros do Congresso canadiano, da Câmara dos Comuns. E outros têm responsabilidades, seja ao nível federal, ao nível provincial ou ao nível local. Há 159 associações que estão registadas na nossa 169 associações que fazem parte do registro das nossas associações no estrangeiro. E as relações entre Portugal e o Canadá são excelentes. O primeiro-ministro português deslocou-se ao Canadá em 2018, o primeiro-ministro Trudeau associou-se ao Dia de Portugal no Canadá, como sabe, por iniciativa de uma deputada de origem portuguesa. O mês de junho é considerado como o mês da herança portuguesa no Canadá e o Portugal foi dos primeiros países europeus a ratificar o acordo de comércio da União Europeia com o Canadá e, em consequência, aliás, as nossas exportações para o Canadá subiram bastante. Portanto, digamos que a envolvente geral é muito importante. Eu tenho notado com alguma surpresa e tristeza que uma das propostas que o PSD faz é de tirar as comunidades do Ministério dos Estrangeiros, criando um ministério próprio para o que eles chamam as migrações e a lusofonia, confundindo emigração e imigração, confundindo imigração e comunidades e até confundindo política das comunidades e política de cooperação. Mas uma das razões pelas quais eu fiquei triste com essa proposta
é que ela não compreende a importância que é para o trabalho com as nossas comunidades, o trabalho mais geral de relacionamento com os países em que estas comunidades vivem, que é o trabalho típico do Ministro dos Estrangeiros. Depois, desafios que nós temos no Canadá. Nós temos uma rede consular relativamente bem distribuída. Em Vancouver temos um consulado, em Montreal temos outro, em Toronto temos outro e na Embaixada em Ottawa temos também a secção consular. Mas o Canadá é um dos maiores países do mundo, do ponto de vista da superfície. E, portanto, é absolutamente essencial para os portugueses que vivem a longas distâncias das sedes desses consulados que, de um lado, se reforcem as presenças consulares, que são aquelas deslocações do cônsul a diferentes localidades para fazer atos consulares junto das pessoas, não é as pessoas a deslocarem-se ao consulado, é o consulado a deslocar-se às pessoas. Mas também é muito importante usar a internet sempre que possível para tratar de assuntos consulares. Por exemplo, já hoje em países europeus é possível a um casal de portuguesas declarar, portanto, registar o nascimento do seu filho ou filha digitalmente, sem ter que se deslocar ao consulado, e nós queremos no futuro que isso seja possível em todo o mundo. E por isso é que a reforma do modelo de gestão consular é muito importante. O trabalho dos cônsules e dos funcionários consulares é absolutamente excepcional, mas nós temos que corrigir e melhorar muito nesse domínio, modernizando. O que nós estamos a fazer aqui e que permite que estejamos a falar por via digital, tem também de ser a norma para toda a gente que quiser tratar dos seus assuntos consulares por via digital. O voto eletrónico ainda não poderá ser posto de lado ou continuará a ser posto de parte? Nós temos, mais uma vez, eu sou... Falou nas tecnologias. Não, sim, mas eu sou um gradualista. Portanto, repare, em 2018... nós dissemos todos os cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro estão automaticamente habilitados para votar. Recenseamento automático. Depois foi possível e é necessário ir generalizando o uso do voto postal. Ainda hoje nós temos apenas uma minoria de portugueses residentes no estrangeiro a usar a possibilidade do voto postal. Depois haveremos de testar a generalização do voto eletrónico. Neste momento nós estamos a fazer testes, já fizemos há 2 anos, mas ainda é testes piloto, portanto em algumas circunscrições, e ainda é no continente. O último que fizemos foi em Évora, se não me falha a memória. E portanto temos que ir progressivamente. Muito bem. Soutor, falou também aí do Canadá e obviamente é por isso que estamos cá a conversar sobre o Canadá, ao fim e ao cabo, o Círculo Fora da Europa. Como é que vai ser feito o contacto, estabelecer contacto com a comunidade luso-canadiana? Através das associações, dos consulados? Vai lá ao Canadá? Sim, como é que vai ser? Ao contrário de há 2 anos, em que foi possível realizar ações de campanha no Canadá com membros da lista ou da direção do Partido Socialista Nacional, neste caso é provável que haja contactos apenas através das estruturas do Partido Socialista existentes no Canadá, que aliás são os mais importantes, são as pessoas que conhecem melhor o terreno. Mas tipicamente uma campanha junto dos círculos de imigração é muito diferente de uma campanha que se faz em território nacional. Nós usamos muito mais a correspondência postal, usamos muito mais as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp e por aí fora, e usamos também muito a comunicação, a divulgação através dos órgãos de comunicação social da diáspora, que são absolutamente essenciais, das associações, etc. Sempre em condições de igualdade, não é? Que ninguém pode ser favorecido por esses meios. E também estamos a organizar, já fizemos, correram aliás bastante bem algumas e vamos fazer sistematicamente ao longo das próximas semanas videoconferências, portanto sessões digitais,
que nos permitem chegar a muita gente. Já estão marcadas várias no Brasil e serão também marcadas noutros países. Ou seja, no Canadá também estão garantidas essas Sim, videoconferências. sim. Muito bem. Assim haja interessados, claro. Aliás, o número de votantes no Canadá é na ordem das dezenas de milhares, portanto, temos que falar com as pessoas. Aliás, nós temos essas sessões, eu organizei-as para dar coerência sob o lema ouvir as comunidades, porque nessas sessões tão importante é aquilo que eu tenho a dizer como aquilo que as pessoas me podem dizer, quer na minha responsabilidade de candidato, quer na minha responsabilidade de deputado eleito, quer na minha responsabilidade de membro do governo. O doutor falou de um ponto, peço imensa desculpa por puxar aqui a brasa à minha sardinha, à nossa sardinha, falou da comunicação social portuguesa que tem um papel primordial e essencial também em manter vivas as tradições nacionais, tem uma relação de proximidade com a comunidade, com as comunidades, ao fim e ao cabo, e também mantém a língua portuguesa viva, não é? Entre estes neste caso nos luso-canadianos, além de fazer, obviamente, então as tais ligações com o país, com Portugal. Recentemente tivemos uma situação um bocado chata, que foi o encerramento de um jornal português na África do Sul, e aquilo que vemos em território português é que o governo apoiou a comunicação social, nesta época mais complicada, na época da pandemia. O governo, caso o PS se mantenha, caso o Soutor também se mantenha à frente do círculo fora da Europa, por parte do PS, vai falar, aliás, com a comunicação social do português residente no estrangeiro. Promete algum apoio? Há dois planos para responder à sua pergunta. Em primeiro lugar, nós aplicamos em 2020, no primeiro ano da pandemia, um programa específico, excepcional de apoio aos órgãos de comunicação social da diáspora. Nos termos desse programa foram apoiados os órgãos de comunicação social que declararam perdas de receitas, designadamente de publicidade, superiores a um X%. E investimos várias centenas de milhares de euros nesse apoio. Mas esse foi um apoio excepcional. Há um outro plano que é uma discussão que o Parlamento tem tido, que é saber se deve estender também aos órgãos de comunicação social da diáspora o programa que hoje existe e que apoia órgãos de comunicação social local e regional em Portugal. Os deputados do Partido Socialista apresentaram um projeto de lei para estender esse programa também aos jornais, rádios e televisões que operam no estrangeiro. Infelizmente, aqui como em muitas outras áreas, o facto de o Orçamento de Estado ter sido chumbado e a legislatura ter sido interrompida impediu que esse projeto fosse debatido e aprovado. Mas ele será reposto mal o novo Parlamento esteja em funções. Muito bem, doutor. Olha, foi um gosto, foi um prazer falar consigo. O prazer foi meu. Obrigado.